A paz do Senhor, meus amores. Quem tá falando aqui é Tia Mel, como vocês sabem. E a aula de hoje é uma aula muito especial, porque é a abertura do nosso trimestre. E o nosso trimestre tá com um tema muito legal, muito interessante, que é Igreja, Casa de Deus, tá certo? E aí o nosso tema da lição de hoje é um local de comunhão. E vocês sabem que a nossa lição tem um espaçozinho que é Saiba Mais. E Tia Mel sempre traz para as aulas para a gente fazer uma reflexão sobre a aula do dia, sobre o tema, tá bom? E aí a gente vai conversar de início sobre esse trechinho da nossa lição, que começa dizendo assim: toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo faz morada. E isso vai ser muito interessante para a gente começar a pensar e a refletir na nossa igreja, enquanto templo, enquanto local que as pessoas vão para adorar a Deus, tá certo? Deixa só o Tia Mel explicar, porque o computador de Tia Mel quebrou e ainda não deu tempo dele ir pro concerto, tá certo? Então o Tia Mel tá gravando pelo celular, então talvez a imagem fique meio estranha, o áudio até um pouco baixo, mas eu tenho certeza que vai dar certo e você e eu, a gente vai ser muito edificado, tá bom? Em nome de Jesus. Olha só. A igreja é um local separado para os filhos de Deus ficarem e em comunhão, tá certo? A gente vai discutir sobre isso na nossa história, a gente vai refletir mais, um pouco mais sobre isso, entender melhor o que é comunhão. E aí é um local também que nós vamos para aprender mais sobre Deus e também um local para adorá-lo e servi-lo com dedicação. E esse ponto é um ponto muito importante, porque teve momentos já da vida de Tia Mel que eu fiquei muito chateada. Eu fiquei, não tô ganhando nenhuma alma para Jesus, isso e aquilo. Aí eu fui falar com minha mãe e minha mãe me disse que os trabalhos que eu faço dentro da casa do Senhor, eles, de certa forma, evangelizam sim pessoas. Uma apresentação que Tia Mel faz no Lostim, o hino que Tia Mel canta no Shekinah. Se chega alguém que não confessou Jesus como seu único e eterno, mais suficiente Salvador, igual a mim e a você, essa pessoa vai ser evangelizada. E ela vai ficar um passinho mais perto de aceitar Jesus. Então, a casa de Deus nos dá essa oportunidade de servi-lo, certo? Com dedicação, com amor e de adorá-lo. É muito bom sentir a presença de Deus, crianças. E às vezes você deixa de ler a palavra de Deus em casa, você deixa de louvar, que é a nossa obrigação como filhos de Deus, como cristãos. E aí quando a gente chega na igreja, a gente ouve os louvores, a gente ouve a palavra e de certa forma a gente fica sem esse fardo, de certa forma isso nos alivia, certo? E aí, continuando, é bem verdade que nem sempre as experiências dentro da igreja irão ser agradáveis. Então, não é a coisa mais rara do mundo que a gente se decepcione dentro da igreja. Mas as decepções ou alguma situação que não possa ser legal, que porventura venha a ocorrer com a gente dentro da casa de Deus, é bom para nossa maturidade. A gente tem que entender que nós, enquanto filhos de Deus, até as dificuldades, até as coisas ruins que vão aparecendo ao longo da nossa vida, é para o nosso aprendizado, porque Deus, ele é o dono da nossa vida e tudo que acontece conosco é sua permissão, tá certo? E aí, Deus quer que entendamos a importância de irmos à igreja. E aí, finalmente, a gente chega à nossa leitura bíblica dela de hoje, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Tia Mel vai ler, porque não é muito longo e não vai deixar o vídeo muito longo. E é muito importante para a gente entender a aula, tá bom? Olha só, Tia Mel vai ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, essa igreja primitiva, ou seja, essa primeira igreja é muito importante. E aí vocês vão ver que ela vai ser o nosso modelo, tá bom? Tia Mel vai sempre estar falando dela. Hoje ela é o nosso assunto aqui principal da nossa aula de hoje. Então essa é uma leitura muito especial, tá bom? E muito importante, porque é muito bom pensar nesse primeiro momento do evangelho aqui na Terra. Esse primeiro momento da igreja aqui na Terra, tá bom? Olha só, o versículo da aula de hoje tá lá em Salmos, capítulo 131, versículo 1, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tá bom? Tia Mel vai repetir, Salmos 133, versículo 1. E aí, Deus se agrada quando nós abrimos de mão dos nossos caprichos, do nosso egoísmo, para vivermos em amor com o nosso próximo. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes nós se achamos superiores ao nosso próximo. Muitas das vezes a gente não está com a postura mais humilde, entende? A gente não está andando como se deve andar. Então é muito importante que a gente deixe todo esse embaraço de lado para que a gente ande em comunhão e em amor com o nosso irmão, tá certo? E aí vamos seguindo. Vamos para o nosso momento, um momento muito especial, que é o momento da nossa história, tá bom? Que a gente vai entender melhor sobre a palavra de Deus, sobre a leitura que a gente acabou de fazer. E aí, preste atenção. Jesus, ele prometeu quando subiu novamente ao Pai, quando morreu e ressuscitou por nós. E aí ele disse que ia deixar o Espírito Santo, o Consolador, e ele ficaria conosco até o fim dos séculos. E aí, assim se cumpriu a palavra de Jesus. Jesus voltou para o Pai, Jesus subiu novamente para o céu e deixou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos. E aí, eles foram altamente capacitados para pregar para milhões e milhões de pessoas. Imaginem só. Eu sei que você é muito esperto. Você aí da classe dos juniores, certo? Da igreja de Serra Rosado, muito bem instruído, sabe quantos eram os apóstolos de Jesus, que eram 12, contando com Matias, que foi quem substituiu Judas, tá certo? Que você sabe que foi quem traiu Jesus. E aí, preste atenção, numa pregação, Pedro conseguiu reunir 3.000 pessoas. Numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se ajuntaram para ouvir o que ele estava falando. Sim, era muita gente mesmo. E eles vinham de livre e espontânea vontade, tá certo? E aí, ó, conforme aqui a palavra que a gente acabou de ler, a leitura bíblica, esse número só ia aumentando. O Senhor só ia acrescentando essas pessoas que ele queria salvar. E esse número só ia crescendo. E aí, crianças, Pedro, e juntamente com os outros apóstolos, os apóstolos, eles instruíram essas pessoas. Ou seja, eles ensinaram essas pessoas sobre Deus. Eles ensinaram essas pessoas na verdade. E aí, aconteceu algo muito impressionante. Porque Pedro, juntamente com os outros discípulos, os discípulos ensinaram sobre a verdade a essas pessoas. E aí essas pessoas começaram a ter muita coisa em comum, porque elas conheciam sobre Deus, elas entendiam quem Deus era, elas queriam buscar a Deus incessantemente. E é algo muito interessante, porque a Bíblia relata que eles tinham muito temor a Deus, tinham muita reverência e fugiam fortemente do pecado. Eles eram muito ligados, sabe? E eles fugiam mesmo do pecado. E aí, essas pessoas, eles se tornaram tão unidos que eles oravam uns pelos outros, eles compartilhavam a comida deles, como a gente leu aqui na palavra. Eles vendiam o que eles tinham para repartir entre eles, para abençoar, para ajudar a vida do próximo deles, ou seja, das pessoas ali daquele povo que deram crédito à palavra de Deus, que tinha sido pregada por Pedro. E aí, isso é muito importante. E eles viviam uma comunhão muito profunda. Mas, tia Mel, o que é comunhão? A base da comunhão, crianças, dos juniores, é o amor de Jesus. Esse amor
tão imerecido que fez Jesus entregar a sua vida, ressuscitar todo aquele processo tão lindo e tão incrível, certo? A fim de nos beneficiar, nos dando a salvação que vocês conhecem. Foi um caminho que Jesus resolveu trilhar por nos amar de uma forma extraordinária. E esse amor de Jesus por nós, por todas as pessoas, é a base dessa comunhão tão forte, tá bom? Que faz a gente ter um olhar delicado, que faz a gente ter um olhar sensível para a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão. E prestem bem atenção, porque, como Tia Mel já disse antes, certo? Essa igreja é a primeira igreja relatada pela Bíblia aqui na Terra. Então é muito interessante pensar sobre isso, porque essa foi a primeira igreja, então ela tem que ser a nossa inspiração. Jesus quer que a gente ande assim, em comunhão com os nossos irmãos, deixando de lado nossos caprichos, todo o embaraço, e entendermos a necessidade do nosso próximo e sermos sensíveis à necessidade do nosso irmão, amando, certo? Porque a palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, tudo que você, criança, for fazer, faça com muito, muito, muito amor, tá certo? E é com esse amor que Jesus nos amou que nós devemos amar o nosso irmão. Ficou estranho, não foi? Deixa a Tia Mel explicar. Com o amor de Jesus, certo? A gente tem que tomar propriedade desse amor. E com esse amor puro e santo e sensível, é esse amor que a gente deve usar para amar o nosso próximo, tá certo? E essa igreja, portanto, é uma inspiração para nós. Então aí, essa foi a nossa história de hoje. Mas, continuando, vocês sabem, né, que sempre tem aquele momento bate-papo. Chegou o momento bate-papo da nossa aula, que é o espaçozinho que também tem a nossa lição, que é uma conversa a mais que a gente vai ter. E aí, você sabe que o nosso momento bate-papo sempre começa com uma perguntinha, tá certo? Se você é aluno dos juniores, nunca prestou atenção que tem um espaçozinho de bate-papo, ou seja, de conversa na nossa lição. Quando a gente voltar a sair dessa quarentena, a gente voltar para as nossas aulas presencial, você vai pegar a sua lição, vai olhar depois da história e vai ver que tem esse nomezinho lá, bate-papo. É um momento de conversa, tá bom? Uma outra reflexão para nós. E a pergunta de hoje é: o que é viver em comunhão? Tia Mel explicou, mas de repente não tinha ficado claro para você. Tia Mel explicou, mas de repente talvez você tenha alguma dúvida. Vamos pensar melhor sobre o que é comunhão? Tá certo? Olha só, a igreja primitiva, ela é um exemplo de comunhão para a nossa vida, tá certo? Tia Mel vai repetir: comunhão é você amar o seu próximo, comunhão é você ser sensível à necessidade do seu irmão, certo? É você não se achar superior a ele, é você viver ali, ó, em humildade, sabendo que Deus não faz acepção de pessoas e sabendo que Deus quer a união do seu povo aqui na terra, tá certo? E olha só, na igreja encontramos muitas pessoas que têm muitas coisas em comum conosco em Cristo Jesus. Como assim? Quando vamos à igreja, vamos com um objetivo só, ou pelo menos esse deve ser o objetivo, né? Isso é forte, crianças. Olha só, a gente tem que ir para a igreja com o objetivo de buscar a Deus, de servir a Deus. É tão bom mesmo sentir a sua presença. Esse deve ser o nosso objetivo de ir à casa do Senhor. Então, muitas pessoas se juntando em um espaço só, com um só objetivo. Então, é muito bom você ir à casa do Senhor por conta disso. Às vezes você tá fraquinho demais, aí você chega ali na casa do Senhor e você já tem um ânimo, já tem uma força, sabe por quê? Porque os irmãos estão ali, os seus irmãos em Cristo Jesus estão ali com o mesmo objetivo que você. Isso de alguma forma vai lhe fortalecer, tá certo? Então aí, encerro o nosso momento bate-papo. E aí, nossa aula já tá chegando ao fim. Vocês sabem que Tia Mel sempre gosta de deixar... Se você não sabe, já fique sabendo. Que Tia Mel gosta de deixar dicas de música, certo? Pra você ficar melhor orientado. Quando você abrir a internet, se você for ver alguma coisa no YouTube, você tem que ter mente pra ver... sabedoria, melhor dizendo, em bastante prudência para ver
as coisas corretas na internet. Porque na internet tem de tudo, tá certo? Então vamos ser sábios, vamos procurar se edificar através da internet, porque a internet ainda assim é um bom meio pra gente se edificar em Cristo Jesus. E aí, Tia Mel, gosto de estar trazendo essas músicas para vocês. Já comentei nas aulas anteriores que Deus botou isso no meu coração e eu quero sempre estar trazendo isso para vocês, porque as músicas são capazes de nos edificar, tá certo? E aí, ó, Tia Mel tenta trazer essas músicas relacionadas com o nosso tema da aula, tá certo? A primeira música, Tia Mel trouxe o que, Jesus? Trouxe 3 músicas, certo? A primeira é Ele Vem, de Gabriel Guedes. Essa música é muito linda e vai servir para você refletir sobre Jesus, sobre esse amor que Ele tem por nós. É uma música que é muito linda, sério. E toca a gente, toca o nosso espiritual, tá certo? Isso é muito importante. E você, criança, tem que buscar isso também. Buscar a Deus, orar, ter compromisso com Deus não é uma coisa que você só adquire de uma hora para outra quando fica adulto ou quando atinge certa idade, não. A comunhão com Deus e propósitos com Deus é uma coisa que você deve começar a adquirir de agora, é de criança mesmo, tá certo? Então, Ele Vem é uma música muito boa para lhe aproximar de Deus e conhecer mais sobre Jesus, sobre esse amor. E aí, Deixa Eu Ficar Nesse Lugar. Ou Uma Coisa, certo? Uma Coisa é o outro nome o segundo nome da música. Tia Mel se enrolou. A segunda música é Uma Coisa, é de Brunão Morada e Alessandro Vilas Boas, tá bom? Dá uma pausa nesse vídeo, volta e escuta novamente Tia Mel dizendo o nome, mas é uma outra música que vai lhe edificar muito, que vai falar sobre o quão bom, o quão é precioso a presença de Deus, o quão é bom, o quanto é precioso estar na sua casa e quanto isso nos faz bem, certo? E aí, a terceira música é Corpo e Família. Aí você pode ouvir na voz de qualquer cantor. Essa música é muito famosa. Fala sobre congregar, fala sobre a nossa relação com os nossos irmãos e o quanto todos são importantes na casa do Senhor, tá certo? Então são essas 3 músicas. Reflita, em nome de Jesus, medite na aula de hoje, tá bom? Nesse tema. Eu sei que é um tema muito delicado, porque nós estamos de quarentena, tá certo? Ou seja, nós não estamos saindo na rua por causa desse vírus maldito, mas Deus é conosco. Se a gente fizer o que é certinho, torna a dizer, lava a mão, passa álcool em gel, tá bom? Procura não sair de casa, faz tudo certinho. Deus está conosco, Ele está nos protegendo e nenhum mal chegará até nós. Amém, crianças? E aí, eu sei que é um momento delicado, porque aí a gente falar sobre igreja, Tia Mel, sendo que a gente nem está podendo ir à igreja. Mas isso é bom, porque aí você reflete e quando a gente voltar aí para os cultos, normalmente, você já vai ter uma outra postura, certo? Uma postura mais certa, de cristão mesmo, uma postura mais correta mediante o Senhor e mediante a sua casa, que é o templo, que a gente vai para buscar Ele, tá certo? Então, beijo, meus amores. A paz do Senhor. Tia Mel ama. Beijo.